Eu governei o maior império que o sol já iluminou. Comandei legiões, distribuí fortunas, observei homens se erguerem da poeira até palácios de mármore, e outros, nascidos em berços de ouro, morrerem mendigando pão. O que separa estes destinos não é sorte, é algo que habita no invisível. Durante décadas, estudei a natureza da riqueza, não nos cofres, mas na alma dos homens. E descobri que a fortuna obedece leis eternas, imutáveis como as estações. Hoje, revelo a você os pergaminhos secretos que os ricos protegem, não com espadas, mas com silêncio. Prepare-se, o que você está prestes a ouvir transformará não apenas sua conta bancária, mas a essência de quem você é. Segredo 1: riqueza começa no invisível. Observe o mundo ao seu redor. A árvore majestosa que projeta sombra sobre jardins inteiros começou como pensamento invisível, numa semente enterrada. A catedral que desafia séculos nasceu primeiro na mente do arquiteto, quando ainda era apenas névoa mental. Marco Aurélio escreveu: "Nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fazem dela." Eu observo os pobres se queixarem do destino, enquanto os ricos dominam seus pensamentos como generais comandam exércitos. O homem sem fortuna acorda permitindo que cada circunstância externa invada sua mente como bárbaros saqueando uma cidade desprotegida. Suas primeiras palavras são lamentos, seus pensamentos, sementes de escassez plantadas em solo fértil. O homem rico desperta diferente. Ele fortalece as muralhas da mente antes do sol nascer. Seleciona cada pensamento como um imperador escolhe seus conselheiros. Rejeita a miséria mental com a mesma firmeza que um portão de bronze rejeita invasores. A riqueza jamais flui para mentes que a repelem com pensamentos de pobreza. Você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que você é no silêncio de seus pensamentos mais íntimos. Segredo 2. O pobre reclama, o rico cria. Nas praças de Roma, observei 2 tipos de homens diante da mesma tempestade. O primeiro amaldiçoa os deuses, culpa o imperador, responsabiliza os vizinhos. Sua energia se esvai em lamentações que ecoam vazias como tumbas abandonadas. O segundo vê a mesma chuva, mas pergunta: que aqueduto posso construir com esta água? Epicteto, que nasceu escravo e morreu mais livre que imperadores, ensinou: não são as coisas que perturbam os homens, mas seus julgamentos sobre as coisas. O pobre vive aprisionado na ilusão de que o mundo lhe deve algo. Espera que circunstâncias mudem, que oportunidades caiam dos céus como maná divino. Enquanto espera, o tempo devora seus anos como fogo consome pergaminhos secos. O rico compreendeu um segredo ancestral. O universo é indiferente aos seus desejos. Ele não perde um único momento exigindo que a realidade se curve. Em vez disso, forja ferramentas com o que tem nas mãos. Transforma obstáculos em degraus. Esculpe oportunidades do mármore bruto da adversidade. A riqueza não escolhe quem reclama. Ela segue quem cria. Como o rio que busca o vale, a fortuna flui naturalmente para aqueles que abrem canais através da ação, não através de súplicas vazias aos céus. Segredo 3. Dinheiro ama disciplina. Comandei as legiões mais disciplinadas que a terra já conheceu. Cada soldado acordava na mesma hora, treinava com a mesma precisão, seguia rituais imutáveis. E com esta disciplina inquebrantável, conquistamos o mundo conhecido. A riqueza obedece à mesma lei universal. Sêneca observou: a chama não permanece brilhante sem constante alimentação. Assim é com a fortuna. Ela não se acumula através de esforços heróicos esporádicos, mas através da repetição sagrada de pequenos atos diários. O pobre vive em caos, acorda em horários diferentes, age por impulso, segue cada vento de emoção que sopra em sua direção. Sua vida é como um navio sem capitão, à mercê de ondas que o levam para lugar nenhum.
O rico institui rituais como os sacerdotes antigos, estuda nas mesmas horas, poupa a mesma porção, inegociável como tributo aos deuses, revisa seus recursos com a regularidade das marés, não porque seja prazeroso, mas porque compreendeu que a disciplina é o aqueduto que transporta a água da montanha até o palácio. Gotas caindo no mesmo lugar, dia após dia, perfuram rochas. Moedas guardadas com disciplina religiosa constroem impérios. A diferença entre miséria e abundância não está no tamanho do esforço, mas na constância invisível dele. Segredo 4. Fortuna segue propósito. Há uma diferença fundamental entre o homem que persegue ouro e o homem que persegue propósito. O primeiro é como o cão faminto disputando ossos. O segundo é como a abelha que, ao buscar néctar para sua missão, carrega pólen que fertiliza jardins inteiros sem sequer perceber. Marco Aurélio meditou: se não é certo, não o faças. Se não é verdade, não o digas. O pobre se move apenas por ganância. Pergunta: quanto posso ganhar? Sua energia é dispersa como soldado sem general, atacando todas as direções simultaneamente, conquistando nada. Ele quer riqueza para preencher o vazio interior, mas este buraco é abismo sem fundo. O rico descobriu algo que os antigos filósofos sussurravam apenas para iniciados. Quando você serve algo maior que si mesmo, a abundância se torna subproduto natural da jornada. Ele pergunta: a que templo estou construindo com minhas mãos? Sua riqueza não é objetivo, mas consequência de valor genuíno entregue ao mundo. O universo possui uma justiça invisível. Recompensa aqueles que criam, que resolvem, que elevam. Você pode enganar homens, mas não pode enganar esta lei cósmica. A ganância pura repele fortuna como ímãs de mesma polaridade. O propósito autêntico a atrai como gravidade atrai planetas. Busque ouro e morrerá sedento. Busque servir excelência e o ouro fluirá como rio após chuvas. Segredo 5. O rico ignora opiniões. Quando sentava no trono de Roma, 1000 vozes me diziam o que fazer. Senadores sussurravam traições, cidadãos exigiam pão, filósofos ofereciam conselhos conflitantes. Se eu tivesse dançado conforme cada opinião, teria me despedaçado em 1000 direções, como vidro contra pedras. Epicteto ensinou o que me salvou. Se buscares agradar a outros, perderás teu próprio fundamento. O pobre vive escravizado por opiniões alheias. Modifica seus sonhos quando vizinhos riem. Abandona investimentos quando familiares duvidam. Sua bússola não aponta norte verdadeiro, mas gira louca, seguindo cada comentário casual. Ele quer aprovação mais do que quer riqueza, e por isso obtém nenhuma das duas. O rico construiu fortaleza mental impenetrável. Escuta conselhos sábios, mas não confunde conselho com comando. Ele sabe que aqueles que criticam sua jornada não pagarão suas contas quando você fracassar, nem compartilharão seus tesouros quando você vencer. A multidão sempre teme o que é diferente. Ridiculariza o que não compreende. Se você permitir que rebanhos determinem seu caminho, pastará onde rebanhos pastam e morrerá onde rebanhos morrem. O leão não perde sono com opiniões de ovelhas. A montanha não se curva aos ventos que uivam contra suas encostas. E o homem destinado à riqueza não desvia seu curso porque mentes pequenas não enxergam sua visão. Segredo 6. Riqueza é paciência forjada. Os homens modernos sofrem da doença da pressa. Querem colher antes de plantar, querem frutos maduros de árvores que plantaram ontem, e depois se perguntam por que morrem com as mãos vazias. Sêneca advertiu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Mas há outra verdade que ele também revelou. A verdadeira dificuldade não está no agir, mas no esperar, enquanto o invisível trabalha. O pobre é como criança que desenterrará a semente todos os dias,
para verificar se está crescendo. Sua impaciência destrói exatamente aquilo que deseja criar. Ele investe hoje e vende amanhã quando não vê resultados imediatos. Planta árvore de carvalho e a arranca quando não vê floresta em uma semana. O rico compreendeu o segredo que governou meu império. O tempo é o alquimista que transforma chumbo em ouro. Ele planta sabendo que carvalhos levam décadas para alcançar os céus. Investe compreendendo que fortuna verdadeira é rio que começa como gotejamento, engrossa com anos, torna-se torrente que nada pode parar. Pequenas quantias, repetidas com disciplina religiosa através de anos, realizam milagres que esforços heróicos esporádicos jamais conseguirão. Esta é a magia que os antigos chamavam de paciência forjada. Não é espera passiva, é confiança ativa nas leis invisíveis que governam crescimento. A árvore mais alta da floresta foi apenas nós que resistiu. Segredo 7. O milionário comanda desejos. Conquistei terras além do horizonte. Poderia ter enchido palácios com tesouros saqueados de nações derrotadas. Mas descobri cedo que o homem que não controla seus desejos é escravo mais acorrentado que aqueles que trabalham nas minas de ouro. Marco Aurélio eu mesmo escrevi. Muito pouco necessita para fazer a vida feliz. Tudo está dentro de ti, na tua maneira de pensar. O pobre confunde abundância com acumulação. Quanto mais ganha, mais gasta. Como o barril furado, não importa quanta água você despeje, permanecerá sempre vazio. Ele é marionete de desejos fabricados, comprando coisas que não precisa para impressionar pessoas que não respeita. O rico praticou a arte suprema, comando sobre si mesmo. Ele pode ter ouro suficiente para comprar cidades, mas vive com a simplicidade de filósofo. Não porque seja avarento, mas porque descobriu que verdadeiro poder está em desejar o que já possui, não em possuir o que deseja. Cada moeda que você gasta buscando aprovação externa é voto contra sua própria liberdade. Cada desejo que você nega fortifica sua soberania interior. O homem livre não é aquele que tem muito, mas aquele que precisa de pouco. A riqueza verdadeira não se mede pelo que acumulas, mas pelo que dispensas sem perder paz. Minimalismo não é pobreza forçada, é abundância escolhida. É saber que você poderia ter tudo, mas escolher somente o essencial, porque compreendeu que luxo verdadeiro é tempo, liberdade, paz mental. Segredo 8. Ouro flui para o preparado. As maiores batalhas que venci não foram travadas no campo sob olhares de milhares. Foram vencidas em treinos silenciosos durante anos de preparação que ninguém testemunhou. Quando a oportunidade surge, ela não traz tempo para a preparação. Ela exige que você já esteja pronto. Sêneca ensinou. A sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. O pobre vive improvisado. Quando tempestade chega, não tem telhado construído. Quando oportunidade bate à porta, não tem conhecimento adquirido para aproveitá-la. Ele vive reagindo, sempre um passo atrás, sempre explicando por que perdeu a chance. O rico entende lei fundamental. Oportunidades não são democráticas. Elas fluem para aqueles que construíram capacidade de segurá-las. Enquanto outros dormem, ele estuda. Enquanto outros festejam, ele desenvolve habilidades que serão invocadas anos depois. Ele constrói fortaleza antes da guerra, armazena grãos antes da fome. Como rio que só pode ser represado onde há vale preparado, a fortuna só pode ser retida por quem construiu o recipiente para contê-la. Você não atrai riqueza suplicando aos deuses. Você a atrai tornando-se tipo de pessoa que naturalmente manifesta a abundância. O arqueiro não reza por alvo mais próximo. Ele treina até que sua flecha alcance qualquer distância.
Prepare-se nas sombras, sabendo que quando a luz dos holofotes chegar, parecerá sorte para observadores ignorantes, mas você saberá a verdade. Foi décadas de trabalho invisível. Segredo 9. Riqueza é coragem cotidiana. Comandei homens em guerras onde a covardia significava aniquilação, mas descobri que a verdadeira coragem não é a ausência de medo. É agir precisamente porque o medo está presente, sussurrando todas as razões para recuar. Epicteto proclamou: não peças que os eventos aconteçam como desejas, mas deseja que aconteçam como acontecem, e fluirás com a vida. Porém, a coragem mais rara que enfrentar espadas é a coragem de arriscar conforto conquistado em busca de possibilidade incerta. O pobre escolhe segurança sobre possibilidade. Agarra-se ao conhecido mesmo quando o conhecido é miséria. Seu medo de perder o pouco que tem é maior que sua coragem de ganhar o muito que poderia ter. Ele morre lentamente dentro de zona de conforto, que é, na verdade, zona de morte lenta. O rico desenvolveu o músculo da coragem através de exercício diário. Não coragem insana que arrisca tudo por impulso, mas coragem calculada que analisa, prepara, então salta mesmo quando mãos tremem. Ele sabe que todo império foi construído por alguém que deu o primeiro passo incerto. Não há riqueza sem risco. Não há colheita sem plantar semente que pode não germinar. A vida recompensa os audaciosos, mas pune os imprudentes. A sabedoria está em discernir a diferença. Coragem não é ausência de cálculo. É ação apesar da incerteza calculada. O covarde morre 1000 mortes, o corajoso apenas uma. Mas o verdadeiramente rico, ele vive 1000 vidas porque ousou quando outros congelaram. Segredo 10. O rico vive para o legado. Quando homens me perguntavam por que governava com tanta disciplina, por que construía aquedutos que durariam séculos além da minha morte, eu respondia: não vivo para mim, vivo para os que virão. Marco Aurélio meditou em seu diário pessoal: o que não beneficia a colmeia, não beneficia a abelha. O pobre vive apenas para si mesmo, para hoje, para prazeres que evaporam como orvalho sob sol do meio-dia. Ele consome tudo o que ganha porque não enxerga além de seu próprio reflexo. Morre deixando nada, sendo lembrado por ninguém, como pegadas na areia que a próxima onda apaga. O rico compreendeu a verdade suprema que transforma homens mortais em imortais. Você não morre quando seu coração para. Você morre quando a última pessoa que se beneficiou de sua existência também partir. Ele constrói pensando em netos que ainda não nasceram. Planta árvores cuja sombra nunca desfrutará. A riqueza verdadeira não é quanto ouro você acumula. É quanto valor você cria que continuará fluindo após você virar pó. São negócios que empregarão gerações. São sabedorias que iluminarão mentes séculos futuros. São recursos que libertarão pessoas que você nunca conhecerá. A morte é inevitável. Irrelevância é opcional. O homem que vive apenas para si morre 2 vezes. Uma quando o corpo perece, outra quando é esquecido. Mas aquele que vive para legado, ele se torna imortal através das vidas que tocou, dos mundos que criou. Revelei a você segredos que imperadores guardaram, que filósofos sussurraram apenas para discípulos escolhidos. Não através de fórmulas mágicas ou atalhos impossíveis, mas através de verdades eternas que governam prosperidade desde que o primeiro homem plantou a primeira semente. A mente milionária não busca ouro, ela forja o homem capaz de atrair o ouro. Lembre-se, você não nasceu para sobreviver, nasceu para conquistar. Inscreva-se se esse conteúdo te ajudou a expandir o seu conhecimento. Comente mente para que eu saiba que chegou até aqui.